Olá, queridos alunos. Espero que vocês estejam todos bem, né? Vamos para a nossa aula de geografia. Vamos continuar sobre a população brasileira, segunda parte, né, da população, falar um pouquinho mais sobre a sua estrutura, entendeu? Vamos ter um dia feriado nessa semana, dia de São João. Comemore em casa e fique todos em paz e se cuide, viu? Ok, vamos lá. A população brasileira. O Brasil, o crescimento natural da população de 1900 a 2020. Observe o gráfico, o crescimento natural ou crescimento vegetativo, né? Desde 1900 até o ano 2020, o ano passado, né? Aí ele mostra as linhas no gráfico, quanto maior a distância da linha, né? Ele mostra aí que é a linha azul, é a taxa da natalidade. Vocês observem bem lá em cima, ó, observando em 1900. Da taxa de mortalidade também, bem mais se aproximando, maior será o crescimento natural da população. Observe que aí quando chega em 2020, né, o ano passado, houve uma queda, tanto né, não só 2020, foi decaindo, houve esse declínio, algumas décadas, né, de 1940, 70, 80, até chegar no ano 2020, no século 21, essa queda da taxa de mortalidade com a taxa de natalidade. Vamos lá. A queda da mortalidade e o aumento do crescimento natural. Nas primeiras décadas do século passado, o crescimento natural da população se manteve constante, pois, embora a taxa de natalidade fosse elevada, em torno de 4,6%, a taxa de mortalidade se manteve alta. Por volta aí da década de 1940, porém, o crescimento natural da população acelerou, né? Houve um crescimento muito maior, em decorrência da queda e acentuada taxa de mortalidade. Quais foram esses fatores, né? Os fatores de declínio da taxa de mortalidade, que influenciou nesse crescimento natural da população. A melhoria das condições de vida da população. Expansão dos serviços de assistência médica hospitalar, serviços de infraestrutura de saneamento básico, como rede de esgoto, água tratada, né? Coleta de lixo. Tudo esse serviço veio melhorar as condições, né, de vida da população. Os avanços na medicina, as novas descobertas de novos medicamentos, as campanhas de vacinação em massa, né, que isso veio melhorar e diminuir essas doenças e epidemias que aconteciam no nosso Brasil. Com a mortalidade em queda e a natalidade ainda elevada, o crescimento natural da população deu um enorme salto, atingindo 2,9% em 1960, sendo que no início desse mesmo século, né, século XX, o índice era de 1,8. A queda da natalidade e a diminuição do crescimento natural. A partir das décadas de 1960 a 1970, no entanto, o crescimento natural da população começou a declinar, em virtude da queda da taxa de natalidade. As causas dessa queda da taxa de natalidade são o avanço da urbanização ocorrido no país, né? A população migraram muito, aconteceu o êxodo rural, né? A saída do homem do campo para a cidade, né? As cidades se tornaram cidades muito urbanizadas, né? A entrada das mulheres no mercado de trabalho, por uma grande necessidade na década de 80, as mulheres tiveram de ir, né, enfrentar o mercado de trabalho, a maior parte das mulheres,
por uma necessidade, né? O que os esposos, né, ganhavam era muito pouco, não era suficiente para sustentar as famílias. Então, essas mulheres tiveram de enfrentar o mercado de trabalho. Gasto com alimentação, como saúde, lazer, educação. Então, esses aumentos aumentava muito, né, esses gastos, e os que ganhavam, né, os salários que essas famílias ganhavam eram muito pouco. A popularização dos métodos contraceptivos, né, quando surgiu os anticoncepcionais e outros métodos hoje, até hoje. Então, essa popularização veio com que diminuísse, né, essa taxa de natalidade. Planejamento familiar desenvolvido pelo Estado, né? Alguns estados eles se preocupavam com essas questões de planejamento. Hoje, até hoje, né, nos postos de saúde são oferecidos comprimidos anticoncepcionais, camisinha, e isso é um planejamento que chamamos de planejamento desenvolvido pelo Estado, né? O Estado, né, oferece esses métodos contraceptivos para as populações mais carentes ou que não têm muitas condições, né, de comprar, para diminuir essa taxa de natalidade. A taxa de natalidade no país continua em queda e o crescimento natural da população em torno de 1,2. E de acordo com o censo 2010, tende a diminuir ainda mais nas próximas décadas. Lembrar que o censo era para ter acontecido ano passado, né? Mas por causa dessa pandemia, né, o governo suspendeu. E hoje também, nós estamos já em 2021, também não vai acontecer, né? Esperamos que o próximo ano, o censo de 2000, né, e 21, 22 chegue a acontecer, né? Que é a contagem da população brasileira. Vamos lá. A estrutura da população brasileira. Ao longo das últimas décadas, as transformações demográficas da população brasileira, decorrente da queda da taxa de natalidade e de mortalidade e do aumento da expectativa de vida da população. A queda das taxas de natalidade e fertilidade leva a uma diminuição relativa do número de crianças e jovens no total da população, fato que pode ser percebido pelo gradativo estreitamento ocorrido na base da pirâmide etária, que a gente vamos ver, né, lá no final no slide, onde mostra as pirâmides. Aí ele mostra. No terceiro, ele diz que o aumento da expectativa de vida, por outro lado, tem provocado uma elevação no número de adultos idosos no total da população, no que se pode verificar pelo alargamento da parte intermediária e do topo da pirâmide, que vamos observar na pirâmide. Quais são essas partes da pirâmide? Nós vamos explicar no próximo slide, né? E isso aqui nós falamos de uma estruturação da população brasileira, como ela está estruturada, né? O envelhecimento da nossa população. A população, lembrar que a população brasileira ela está envelhecendo. De acordo com as projeções demográficas, em 2050, o Brasil contará com cerca de 64 milhões de idosos. Interessante. Cerca de 30% do total da população. A conquista de um envelhecimento ativo e saudável passa necessariamente por uma grande adequação das políticas públicas, né, voltada para atender as necessidades dessa camada da população, maiores investimentos nas áreas de saúde, médicos especialistas para cuidar de idosos, concessão de aposentadorias e benefícios previdenciários, assegurar as condições dignas de vida, como prevê o Estatuto do Idoso. Esses são alguns fatores que os governos, né, municipal, estadual e federal, ele tem de se preparar para receber esses idosos, né, que no futuro teremos um grande número de idosos, quando ele fala de mais de 64 em 2050. Hoje nós temos uma faixa mais aproximadamente de 20 milhões de idosos. Então é necessário
né, que tem áreas de saúde, a melhoria nessas áreas de saúde, médicos especializados para idosos, né, que tem a concessão, né, o CD, o governo, a aposentadoria de benefícios para esses idosos, né, como prevê o Estatuto de Idoso. Tudo tão perfeito, parece tudo perfeito no Estatuto de Idoso, né, mas na prática ainda fica a desejar. A estrutura da população brasileira. O que é essa estrutura que nós estamos falando? A estrutura da população, ela refere de maneira como ela está distribuída, conforme a faixa etária. Nós temos idade, que é idade, e o sexo, masculino e feminino. E o nosso estatuto de estrutura, o estudo de estrutura da população brasileira, consideramos as seguintes faixas de idade. Por exemplo, nós temos crianças e jovens de 0 a 19 anos. Adulto de 20 a 59 anos. Idoso de 60 anos ou a mais, né? Assim por diante. Aí nós temos as 3 pirâmides de 1980. Aí você observa a base, são 3 partes, a pirâmide existe, uma pirâmide etária, existe 3 partes. Aí vocês têm os jovens, da cor azul, adulto verde, idoso, né, esse amarelo, alaranjado. Nós temos a base, que é onde estão os jovens, crianças e jovens estão na base, que vai de 0 a 19 anos. E nós temos o adulto, que é chamado de corpo, né, da pirâmide. Está localizado, os adultos estão localizados, essa parte verde aí, que vai de 20 anos até 59 anos. E depois de 60 anos por diante, nós temos o ápice da pirâmide, ou topo, alguns chamam de topo, né, da pirâmide etária, que é onde concentra os idosos. Observamos década de 1980. Na próxima pirâmide, olhe bem, nós estamos no ano 2000. Aí nós temos, observe que na base, nós já temos uma base mais estreita, ela vai, né, já deixa de ser larga. Em 1980, nós temos uma base larga e de 2000 nós já temos uma base estreita. Observe bem, com carinho e atenção. Temos uma base estreita. O que quer dizer nessa base estreita? Que a taxa de natalidade diminuiu. Nós temos poucas crianças e jovens. Ela vai da tendência diminuindo e já está acontecendo isso, né? Que nós já falamos sobre isso. Aí nós temos um grande número já de adultos e um grande número já de terceira idade, que são os idosos. Observe, né, essa diferença que nós já temos de 1980 a 2000. E aí abaixo nós temos uma pirâmide até do ano passado, do ano, né, 2020. Que aí é segundo o IBGE, ele fez esses cálculos. E aí nós temos, olha que pirâmide, realmente ela não tem um formato realmente de uma pirâmide mais, parece já um quadrado, né, Aí nós temos uma base, onde estão crianças e adolescentes, bastante estreito. O corpo, né, bastante, quase todos, parecendo que a gente tem a sensação que todos estão com as mesmas idades, né? Lembra, um lado é homem, outro lado é mulher, né, por idade. Aí nós temos homens e mulheres. E hoje nós temos no topo ou no ápice da pirâmide, nós temos, né, os idosos. Olha quantos idosos nós temos, entendeu? Há um crescimento de idosos muito maior em 2020 do que nas pirâmides anteriores. Observe isso com carinho, entendeu? O que ele fala anterior das estruturas, né, da população brasileira. Ele mostra as 3 pirâmides como está estruturada até do ano 2000. Então, nós estamos vivenciando já igual a países desenvolvidos, como os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Itália, França. Então, esses países, eles já têm uma população de idosos muito grande, né? Bastante elevados, né? Esses países. E a taxa de natalidade, muitos deles já estão sendo negativa, essa taxa de natalidade. Futuramente, nós teremos, talvez, uma taxa de natalidade, né? Talvez não chegamos a isso, mas a tendência é chegar, né? Como acontece na Alemanha, alguns países da Europa, muitos deles,
a taxa ficando negativo. Mas vamos continuar. Nós temos uma atividade, ele diz, analise as pirâmides etárias das regiões brasileiras. Nós temos 5 pirâmides das 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Do ano 2000, segundo o censo do IBGE. Vocês vão observar cada uma modelo, como elas estão estruturadas. Olha a base dela, a base, o corpo e o ápice. Lembra que eu disse, a base fica crianças e adolescentes, o corpo adulto e o ápice fica os idosos. Né? Observe cada uma delas, como é que elas estão estruturadas. Na pergunta vem, observe o formato de cada uma das pirâmides etárias. Né? O que é que você observou? Né? Você pode falar com suas próprias palavras, o que você diferenciou dessas 5 pirâmides. Né? Na letra B, ele diz, as pirâmides das regiões brasileiras estão apresentando formato condizente às transformações demográficas ocorridas no país, conforme a evolução mostrada no slide explique, né? Está acontecendo essas pirâmides, né? Ela observe que algumas, né, da região norte, nordeste, lembrando que algumas regiões, essas pirâmides elas são diferenciadas, né? Já mostra totalmente uma formação diferente, principalmente a pirâmide da região sudeste e sul, né? Que ela mostra realmente uma estrutura diferente da região norte e nordeste, principalmente na base e no topo, entendeu? Na última letra ele diz, as representações das regiões norte e nordeste apresentam base larga. Observe isso, e realmente é. E ápice, né, que o ápice, o topo, mais estreito que as demais. Que características socioeconômicas essa estrutura reflete? Lembre que aí você vai fazer uma análise em questão das condições sociais dessas duas regiões, da nossa região, né, e da região norte. Né? Ele fala das questões socioeconômicas, das questões sociais, das questões econômicas, das condições de melhoria de vida, de empregos, né, conhecimento. Então, um país que tem condições melhores, bastante estruturado, claro que ela tem uma população de idosos muito maior, de adulto e uma taxa de natalidade muito menor. Se vocês observar um país da África, ela tem uma pirâmide de qualquer país da África, né? Ela tem uma pirâmide, a base da pirâmide é muito larga. Por quê? Porque a taxa de natalidade é muito, né? É elevada. Enquanto o ápice é bastante estreito, que a população, a taxa de mortalidade é alta também, como a taxa de natalidade também é alta, né? E aí nós não temos um ápice na pirâmide, onde ficam os idosos largo. Isso não acontece muito nos países da África, né? Talvez no futuro bem mais distante, quando melhorar as suas condições de vida, né? E como já estamos melhorando também as condições de vida, né, de algumas regiões que vocês vão observar aí no mapa. Fique em paz e receba meu abraço virtual.